Hannah Arendt foi uma das filósofas e teóricas políticas mais influentes do século XX. Nascida em 1906 em Leiden, na Alemanha, Arendt é conhecida por suas análises profundas sobre o totalitarismo, a natureza do poder e a condição humana. Arendt não era, estritamente falando, uma teórica da geopolítica. No entanto, ela oferece importantes insights sobre questões políticas globais e o poder, que podem ser aplicados à compreensão da geopolítica. Arendt distingue poder e violência, onde o poder é a capacidade de agir em conjunto, enquanto a violência é um meio para alcançar um fim, mas nunca pode criar poder. Na geopolítica, essa distinção é crucial, pois muitos conflitos resultam da tentativa de converter violência em poder, algo que Arendt considera insustentável a longo prazo. Hannah Arendt explora profundamente a relação entre poder e violência em seu livro Sobre a Violência, de 1970, onde ela faz uma distinção clara entre os dois conceitos, desafiando as noções tradicionais que frequentemente os confundem. Arendt define o poder como a capacidade humana de agir em conjunto. Para ela, poder é algo que surge quando as pessoas se unem para um objetivo comum, criando assim uma força coletiva. O poder é inerente à existência de uma comunidade ou grupo que age em uníssono. Importante ressaltar que, para Arendt, o poder é sustentado pela legitimidade e pelo consentimento das pessoas que participam desse grupo. O poder não depende da violência, ao contrário, ele é o oposto dela. Onde há poder genuíno, a violência não é necessária. A violência, por sua vez, é entendida por Arendt como um meio instrumental, ou seja, um recurso usado para alcançar determinados fins. A violência pode destruir o poder, mas nunca pode criá-lo. Ela é uma ferramenta que pode ser empregada para impor a vontade de um sobre o outro, mas não é autossustentável. A violência pode ser eficaz a curto prazo, mas a longo prazo ela tende a desestabilizar e corroer o poder que tenta sustentar. Arendt argumenta que o poder e a violência são antagônicos por natureza. Enquanto o poder se baseia no apoio coletivo e na legitimidade, a violência depende de ferramentas físicas e da força bruta para alcançar seus objetivos. Em regimes totalitários, por exemplo, a violência pode ser usada para suprimir o dissenso e manter a ordem, mas isso reflete uma falta de poder real, já que o regime se sustenta pela coerção e não pelo consentimento. Ela também observa que a violência surge geralmente onde o poder está em declínio. Quando os governos ou instituições perdem legitimidade e o apoio popular, eles tendem a recorrer à violência como uma forma de compensar essa perda. No entanto, isso só evidencia a fraqueza subjacente, pois a violência não pode substituir a autoridade ou criar o tipo de poder sustentável que emerge da ação conjunta. Arendt alerta sobre os perigos de confundir poder com violência, especialmente em contextos políticos. Ela critica a tendência de alguns pensadores políticos que veem a violência como uma expressão ou manifestação do poder, sugerindo que essa visão pode levar à justificação de regimes opressivos e à legitimação do uso da força como uma ferramenta normal da política. Para Arendt, essa confusão pode levar à destruição do espaço político, onde a ação e o discurso, as verdadeiras expressões do poder, são possíveis. Para Arendt, o verdadeiro poder está enraizado na capacidade das pessoas de se organizarem e agirem coletivamente com um propósito comum. Enquanto a violência é um sinal de potência, utilizada apenas quando o poder falha, essa distinção sublinha a importância da participação ativa e do diálogo em uma sociedade democrática, e alerta contra o uso excessivo da violência como meio de governança. Em Origens do Totalitarismo, Arendt analisa os movimentos totalitários e o imperialismo, mostrando como ambições geopolíticas de dominação global e o controle de vastos territórios levaram ao surgimento dos regimes totalitários. Ela sugere que as políticas expansionistas e a crença na superioridade racial ou nacional podem levar ao colapso de estruturas políticas e sociais. Ela aborda o totalitarismo e o imperialismo em seu livro Origens do Totalitarismo, de 1951,
onde ela oferece uma análise detalhada dessas duas forças políticas e suas inter-relações. Arendt vê tanto o totalitarismo quanto o imperialismo como expressões de uma crise mais ampla da modernidade, que ameaça a liberdade e a dignidade humana. Arendt examina o imperialismo principalmente no segundo volume de Origens do Totalitarismo. Ela define o imperialismo como um fenômeno que surgiu no final do século XIX, marcado pela expansão das potências europeias em busca de mercado e territórios fora de suas fronteiras nacionais. As principais características do imperialismo são a expansão sem limites, onde ela argumenta que o imperialismo se caracteriza pelo impulso para uma expansão ilimitada, sem consideração pelas fronteiras nacionais ou pelos limites éticos. Esse desejo de expansão sem fim destabiliza as estruturas políticas tradicionais e leva a uma nova forma de governança que não respeita os direitos dos povos conquistados. Um outro conceito é a ideologia de dominação. O imperialismo foi impulsionado por uma ideologia de dominação racial e civilizacional, onde as potências imperialistas viam as populações colonizadas como inferiores e, portanto, merecedoras de serem governadas sem participação ou consideração. Uma outra característica é a destruição da soberania nacional. Ao expandir seus domínios, as potências imperialistas minaram a soberania dos Estados-nação, substituindo-a por uma governança autoritária e arbitrária em suas escolhas. Isso criou uma administração sem Estado, onde a burocracia imperialista exercia poder sem responsabilidade democrática. E, por último, a criação de povos supérfluos, onde ela argumenta que o imperialismo levou à criação de povos supérfluos, que eram despojados de direitos e tratados como sub-humanos, um precursor das práticas genocidas que seriam vistas em regimes totalitários. O totalitarismo, analisado por Arendt no terceiro volume de Origens do Totalitarismo, é descrito como um sistema político radicalmente novo, que difere tanto da tirania quanto da ditadura tradicional. O totalitarismo busca controle total sobre todos os aspectos da vida pública e privada, subordinando completamente o indivíduo ao Estado. As principais características do totalitarismo são a ideologia totalizante, onde Arendt destaca que os regimes totalitários, como o nazismo, o stalinismo, são movidos por ideologias totalizantes que pretendem explicar e controlar todos os aspectos da realidade. Essas ideologias prometem um futuro utópico, mas justificam o uso de qualquer meio, incluindo a violência extrema, para alcançar esse fim. O uso do terror também é uma característica. É uma ferramenta central no totalitarismo, utilizada para destruir qualquer forma de oposição e para criar uma atmosfera de medo constante. Arendt argumenta que o terror totalitário não visa apenas controlar politicamente a população, mas também aniquilar a espontaneidade humana, a capacidade de pensar e agir independentemente. Uma outra característica é a propaganda e a manipulação da realidade, onde regimes totalitários manipulam a realidade por meio da propaganda, criando uma versão distorcida do mundo que é imposta a todos os cidadãos. Isso não é apenas um método de controle, mas também uma forma de minar a verdade e a própria capacidade das pessoas de discernir a realidade. E a última característica é a destruição da sociedade civil. Arendt observa que o totalitarismo destrói as instituições da sociedade civil que mediam entre o indivíduo e o Estado. Ao fazer isso, ele isola os indivíduos uns dos outros, tornando-os mais suscetíveis à manipulação e ao controle estatal. Arendt vê o imperialismo como precursor do totalitarismo. Ela argumenta que as práticas imperialistas, como o racismo institucionalizado, a administração despótica das colônias e a criação de povos supérfluos, preparam o terreno para a ascensão dos regimes totalitários no século XX. O imperialismo, ao minar as bases do Estado-nação e ao introduzir a ideia de dominação global, criou as condições que permitiram o surgimento de regimes que buscavam controle total sobre a sociedade. Sendo assim, Arendt oferece uma análise profunda do imperialismo e do totalitarismo como fenômenos interrelacionados que ameaçam a liberdade humana. Enquanto o imperialismo marca a expansão sem limites e a dominação racial, o totalitarismo representa a culminação
dessas tendências em um sistema político que busca o controle absoluto. Ambos, na visão de Arendt, são expressões de uma crise moderna que desafia os valores democráticos e a dignidade humana, exigindo vigilância e resistência contínua. Arendt valoriza a ação política como uma forma de liberdade de expressão humana. Ela vê a política como um espaço para a pluralidade e o diálogo, onde diferentes perspectivas podem coexistir e onde o poder é formado coletivamente. Em termos geopolíticos, isso pode ser interpretado como um apelo à cooperação internacional e à diplomacia, em vez da imposição de uma única visão ou ordem global. E aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as novidades. Sua interação é super importante para nós. Até a próxima!